E se cada um de nós buscar a verdade com todo o coração, todos vamos nos encontrar. Como o diácono Francisco se encontrou na Eucaristia, ele era um pastor batista. Como Scott Hahn se encontrou na Eucaristia, ele era um pastor batista, doutor, estudioso, e ele descobriu na Eucaristia, nessa brasa do amor de Deus, porque Jesus diz em João 6, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eu pensava, meu Deus, Senhor, mas claro que os evangélicos não serão condenados, as pessoas que têm boa intenção. E uma vez eu vi a revelação da Glória Apolo, na experiência que ela teve na hora da sua morte. Ela conta, quem já viu esse testemunho fantástico, ela diz, todas as almas, quando morrem, precisam passar diante do santo sacrifício da missa para receber misticamente o corpo e o sangue do Senhor, senão não entrariam no céu. E aqueles que não comungam precisam passar um tempo maior no purgatório para se purificar. Pois eu quero te contar um testemunho brevemente de um homem que foi diretamente para o céu. E esse homem era evangélico, era protestante. Um exemplo que envergonha muitos de nós que temos presente na nossa vida o corpo e o sangue do Senhor. Eu vou tentar contar de maneira bem resumida, não vou dizer o nome dessa pessoa para resguardar a família que ainda é evangélica, mas esse homem era o irmão de uma das mulheres, eu falei aqui da Dona Soledade, de uma das pessoas que é consagrada aqui no nosso instituto, leiga, né? Esposa, mãe de família, e ela me falava, irmão, reze pelo meu irmão. Alguns anos que ele está com câncer aqui no céu da boca, ele precisou arrancar um pedaço do céu da boca. Eu falei, vou rezar por ele. Mas como é que ele está, irmão? Ele está sempre louvando a Deus. No meio dos sofrimentos, ele exalta o nome de Deus. Ele nunca ouvi dos lábios dele uma reclamação. Ele glorifica a Deus no meio da sua cruz. Falei, nossa, que belo. Nem todos os protestantes entendem o mistério da cruz. Alguns escrevem, né? Pare de sofrer. Que bom que o seu irmão não acredita nessa teologia falsa. Precisamos carregar nossa cruz. Fiquei admirado. Depois de alguns anos se passaram e esse homem passou por uma grande prova, um desânimo. E a irmã dele perguntou a ele se ele aceitaria receber oração de nós, irmãos e irmãs. E fomos 2 ou 3 irmãos. Fui eu, a irmã Sara Miriam, não me recordo se foi o irmão João da Cruz, foi mais alguém. E nós fomos lá fazer uma oração na casa dele. E a irmã dele tinha dito para mim, irmão, olha, ele está tão desanimado. E às vezes a esposa dele, para tentar animar, ele sempre foi um homem animado. Ela nem está levando água para ele, para dizer, levanta da rede, venha pegar. Ele não estava ruim das pernas, mas aquele desânimo impedia ele de fazer tudo. E ele estava ficando cada vez mais enfraquecido, né? E a gente foi lá fazer oração, conversamos um pouco primeiro, e nessa conversa eu fiquei muito edificado. Eu conversando com ele, ele disse, irmão, sabe por que eu estou aqui nessa luta ainda, há 13 anos? Porque eu ainda não aprendi a lição. Eu ainda não aprendi a ter um coração humilde, irmão. Eu ainda não aprendi a ser semelhante ao coração de Jesus, como Ele deseja que eu seja. Eu falei, nossa, que maturidade. Mas eu disse para ele também algo que ele não sabia. Eu disse assim, os evangélicos normalmente não sabem disso. Você sabia que o seu sofrimento unido ao de Jesus, ele é corredentor? Você sabia que você pode oferecer as suas dores? Quando você oferece uma oração, Deus ouve? Ele dizia sim. E quando você, além da oração, você oferece um jejum, se torna mais poderosa a sua oração? Ele diz sim, eu creio, eu faço jejum. E eu disse, só que o melhor jejum não é o que nós escolhemos. É aquele que Deus permite que nós passemos. Por isso a sua oração se torna muito eficaz, porque você está unido ao Cristo na cruz. E a sua oferta da sua dor, unida a Jesus, tem o poder de converter sua família, tem o poder de salvar os pecadores, tem o poder imenso. Você acredita nisso? Ele não sabia disso. Em geral, os evangélicos não sabem o que Nossa Senhora disse em Fátima, não é? O que os pastorinhos nos ensinam, o que a Escritura nos ensina através da Santa Igreja. Completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Dificilmente um evangélico entende esse mistério, de estar crucificado com Cristo. Diz São Paulo, eu vivo, mas já não eu, é Cristo que vive em mim, estou pregado na cruz de Cristo. É um mistério muito profundo. Mas ele acolheu aquilo e ele disse assim, irmão,
Eu tenho um primo que ele é católico. Eu não sei qual é o grau de espiritualidade desse meu primo, mas ele é católico. E eu fui para o Hospital do Câncer, encontrei com ele lá, e eu disse, gente, esse homem ele ficou vários anos com essa doença. Os 12 anos anteriores que ele ficou, ele não perdeu o ânimo, a coragem, nenhum momento. E ele disse que viu o primo dele daquele jeitinho desanimado, enfraquecido, e disse assim, rapaz, você não tem fé não. Você é um homem sem fé, cadê o Deus que você acredita? Por que você está aqui desanimado, desse jeito enfraquecido? Olha, eu tive que fazer cirurgia, tirar um pedaço da minha carne, estou sofrendo isso, isso e aquilo, e estou confiando no Senhor, e estou confiante, estou lutando, e estou batalhando, por que você está se entregando? E ele dizia tudo isso, e o primo dele olhava e dizia assim, sorria e dizia, sem muita força, sabe? E ele dizia de novo essas palavras, e o primo dele, Ele dizia para mim, irmão, eu falava isso para o meu primo, não era para o mal dele não, eu queria o bem dele, e não que eu me achasse melhor que ele não, é porque eu queria animá-lo, dar força a ele, mas eu era com muita soberba, irmão, mesmo que a minha intenção não fosse ruim, no fundo, existia uma vaidade, um orgulho, no fundo a gente se acha um pouco melhor que o outro. Poucos dias depois esse meu primo morreu. Pois bem, eu quero dizer para o senhor, que durante esses anos todos é muito sofrimento, muita dor que eu passei, em nenhum momento eu perdi o meu ânimo, minha coragem. Mas agora, eu não sei explicar para o Senhor, eu estou sem força. Eu não estou sentindo dor nenhuma aqui na minha boca, mas eu estou sem força, sem ânimo. Antes eu estava sentindo dor e estava com coragem, e agora eu não sei explicar. E a esposa, ouviu isso também, talvez tenha entendido um pouco melhor, esse desânimo que ele não sabia explicar, não era falta de esforço, era uma prova que ele estava passando. Os grandes santos também passaram por essa fase de desânimo, e quando ele passava por isso, e ele desabafando tudo isso, nós conversamos, depois nós fizemos uma oração juntos, oramos em língua, fizemos de todo o coração, eles acolheram com toda a boa vontade. Meus irmãos, eu fiquei em oração por ele. Poucos dias depois, a irmã dele diz, irmão, será que o meu irmão, eu não sei se ele vai durar muito tempo, será que ele podia receber o sacramento da Eucaristia? Eu falei, olha, ele só pode comungar se ele estiver em comunhão de fé com a igreja. Tente trazer um padre que saiba explicar isso. Se ele fizer o ato de fé e aderir à fé católica, e se confessando, ele pode. Tudo bem, tive essa conversa e passou. Alguns dias depois, meus irmãos, o bispo Dom José Luiz ia celebrar aqui em casa. E eu, na hora de vésperas, ia ficar sem adoração até mais tarde, pedir permissão para ficar fora, e fiquei na capelinha fazendo a adoração do Santíssimo Sacramento. E nessa adoração eu expus Jesus, me ajoelhei, e o Senhor com seu Espírito me inflamou uma oração de ação de graças, de agradecimento. Eu comecei a agradecer a Deus por tantas pessoas maravilhosas que Ele colocou na minha vida. Comecei a agradecer a Deus pelas pessoas que eu vi mudando de vida, se convertendo, tendo uma experiência com o amor de Deus. Louvei a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelas pessoas pelos mendigos que pediam ajuda, que se abriram à oração, por todos. E de repente veio na minha mente esse homem que estava doente. Gente, eu comecei a agradecer com o coração muito feliz. Obrigado, meu Deus, porque existem pessoas como este homem, que não se revoltam diante da dor. Que triste tantas pessoas que se separam de ti, por causa do momento de cruz. Ele passando por essa dor imensa, por esse momento de prova, de dor, e 13 anos ele te louvando, te bendizendo. Obrigado, meu Deus, por existirem pessoas assim. E eu comecei a agradecer e comecei a vir as lágrimas. E o Senhor encheu meu coração de uma comoção tão grande. Comecei a me emocionar, e eu falei, meu Deus, o que eu estou sentindo agora? Esse homem está diante do trono de Deus. Eu senti a presença dele ali, junto do Santíssimo Sacramento. Eu fiquei meio assustado, falei, o que está acontecendo aqui? Como nós falávamos, a glória de Deus encheu aquele lugar. Eu falei, esse homem está no céu.
Esse homem só pode ter morrido porque eu sinto ele junto com Jesus aqui. Ele está no céu e a Eucaristia, o céu é a mesma coisa, só está velado. Meus irmãos, eu vi a hora, já deu a hora de ir para a missa. Guardei Jesus no sacrário. Quando eu ia entrando na Santa Missa, eu encontrei uma outra pessoa, a mãe da irmã Sofia, né? Sofia da Cruz, que está de retiro, rezem por ela e pela irmã Miriana. Eu encontrei a irmã, a dona Rejane, e a dona Rejane me parou e disse: irmão, o senhor ficou sabendo do que acabou de acontecer? Eu disse: não, o que foi? Isso tocando a música inicial da missa. Ela disse: o seu fulano, não, prefiro não dizer o nome, né? Ele acabou de morrer agora. Eu fiquei muito impressionado, porque a irmã dele tinha me dito também, depois que ele confessou, fez a profissão de fé católica, recebeu Jesus na Eucaristia e morreu. Este homem foi direto para o céu, eu tenho certeza no meu coração, por aquilo que eu senti naquela capela naquela hora. Esse homem era um adorador em espírito e em verdade, mas pelo engano doutrinário ele não conhecia a Eucaristia. Quando ele conheceu a Eucaristia, o seu coração estava escancarado, vazio de si mesmo, morto para si mesmo. Aquela comunhão foi tão maravilhosa, tão profunda, ardeu o seu coração. Aquele homem foi direto para o céu. Se nós comungássemos assim, aceitando os nossos sofrimentos, louvando a Deus nas nossas dores, nas nossas batalhas, todo desânimo seria vencido, se como Elias nós nos alimentássemos diariamente desse pão da vida, se preparando bem, cultivando no nosso coração essa preparação,